Atos, capítulo 2 e o versículo 4. Eu prometo que não passarei do horário, irmãos. Atos, capítulo 2 e o versículo 4. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Vamos fazer leitura da palavra de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queridos e amados irmãos, nessa noite eu quero pedir a vossa atenção e que você preste atenção para mim nessa noite, para que nós possamos entender esse texto, para que nós possamos compreender a mensagem nesta noite. É necessário nós fazermos uma introdução para termos conhecimento do contexto que o apóstolo aqui está escrevendo para nós no livro de Atos. Quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos aí o começo da história da igreja primitiva, como ela começou, como ela surgiu debaixo do poder de Deus, porque assim foi conforme o Espírito Santo lhes concedia para ser difundido a palavra de Deus. Quando nós vamos para o livro do Antigo Testamento, nós observamos uma coisa, que durante toda a Bíblia você vai ver a ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus se manifestava de uma forma diferente, de uma forma distinta. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós observamos que o Espírito Santo, ele estava presente na criação, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando nós vamos para a criação do homem, o Espírito Santo estava presente na criação do homem. Quando o próprio Deus, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aí está no plural, aí estava a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós vamos mais adiante no texto das Sagradas Escrituras, nós vemos uma coisa interessante, que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa como muitos dizem por aí. O Espírito Santo é aquele que habita em nós, é aquele que geme por nós, é aquele que nós sentimos a presença dele nas nossas vidas. E como era que o Espírito Santo se manifestava? Quando nós vamos para o Antigo Testamento, quem podia receber a ação do Espírito Santo era somente reis, sacerdotes, profetas e narizeu. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 3, você vai ver a manifestação do Espírito Santo de Deus na sarça ardente. Quando o próprio Deus se manifestou para Moisés, Moisés se aproxima da sarça, mas quando ele está se aproximando, Deus diz para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Quando nós vamos, queridos e amados irmãos, para o livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 13, nós vemos a manifestação do Espírito de Deus na vida de Davi. Quando Deus se manifesta para o profeta Samuel, ele diz para o profeta Samuel e ungia Davi como rei de Israel. Quando Samuel, ele foi ungir Davi como rei para Israel, ele unge a Davi, e quando ele unge a Davi, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos o próprio Espírito Santo se manifestando na vida de Sansão. Mas o que eu acho muito interessante aqui é que muitos profetas até tiveram a oportunidade
manifestando naquela época. Eles tiveram privilégio, eles ressuscitaram mortos, viram a sarça se arder, mas o que eles tiveram, nós não tivemos. Nós tivemos, sim, temos. O privilégio que nós temos hoje é que nós sentimos o Espírito Santo em nossas vidas. Eliseu, ele fez mortos ressuscitar. A Elias fez com a oração cair fogo do céu. Manifestação divina do poder de Deus. Quando nós vamos para o livro de Levítico, no capítulo 23 adiante, você vai ver as festas judaicas do povo de Israel. E aí nós encontramos o que? Nós encontramos a festa do Pentecoste. E como era celebrada a festa do Pentecoste? A festa do Pentecostes, ela era conhecida como a festa das semanas. Ali quando Deus se manifestava, e nós observamos algo muito interessante, e era conhecida também como a festa da colheita. Durante 49 dias os judeus estavam colhendo a cevada e o trigo, mas quando chegava o último dia, para completar-se 50 dias, eles iam para Jerusalém agradecer a Deus. Eles se reuniam em Jerusalém e agradeciam pela colheita que eles haviam colhido. E o que isso quer dizer, missionária? Isso aponta para Atos capítulo 2, quando diz que o Espírito Santo se manifestou em Jerusalém. Oh Deus, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. No Antigo Testamento, eles celebravam uma festa, celebravam a festa do Pentecostes. E quando nós vamos para o Novo Testamento, está apontando Atos no capítulo 2. E o que eu acho interessante, e agora eu começo a pregar, preste atenção para cá, olhe para cá. Atos capítulo 2. Você observa primeiramente que João Batista, ele começa a pregar e ele começa a anunciar sobre o Cordeiro de Deus. Você preste atenção, você vai para o livro de João, no capítulo, ali mais ou menos, no capítulo 1, ali você vê ali, relatando a pregação de João Batista. Quando você vai para o livro de Mateus, no capítulo 3, e o versículo 10, ele diz assim: e também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando nós vamos para Atos no capítulo 2, antes de Jesus ir para o céu, ele se reúne com os discípulos. Ele foi crucificado, ele ressuscitou o terceiro dia, ele se reúne com os discípulos. Quantos dias, missionária? 40 dias, preste atenção, 40 dias ele se reúne com os discípulos. E quando ele se reúne com os discípulos,
Ele dá uma ordenança para os discípulos para permanecer em Jerusalém, para receber a promessa do Pai. Mas aí um diz assim: Senhor, tu vais, mas o que será de nós? Ele diz assim: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo desça. Enquanto eu estiver com vocês, não tem a possibilidade do Espírito Santo descer. 40 dias ele esteve com os discípulos. Os discípulos foram para Jerusalém esperar a promessa. Eles ficaram 10 dias. Os 10 dias com 40 se faz 50. É o 50º. 50 penta 50. E o que isso quer dizer, missionária? Quer dizer que eles estavam em oração, eles estavam em união, esperando, perseverando e buscando a promessa de Cristo. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que no 10º dia o Espírito Santo de Deus entrou na casa como um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ei, Pentecoste faz barulho mesmo. Pentecoste faz barulho mesmo. No Antigo Testamento os judeus adoravam, no Novo Testamento o Pentecoste desceu, desceu, desceu. E hoje não é diferente. Nesse lugar o Espírito Santo está aqui. Aleluia, aleluia. Primeiro passo para nós sermos cheios do Espírito Santo: oração. Eles estavam em oração. É oração. A igreja surgiu debaixo da oração. A oração, ela nos faz nos comunicar com Deus. Não tem outro meio pelo qual você possa se comunicar com Deus. É através da oração. Eu não estou falando de uma oração de 3 minutos, de 1 segundo, não. Eu estou falando de oração nas madrugadas. Eu estou falando de oração de joelho no chão e a resposta vindo do céu. É oração, é oração, é oração. Sem oração não tem manifestação do Espírito Santo. É oração. Sabe por quê que é oração? E o próprio Espírito Santo de Deus nos convoca à oração. É porque parece que nos nossos últimos dias a igreja está esquecendo do essencial, que é oração. A igreja cresceu debaixo da oração. Você quer ver milagre na sua casa, minha irmã? É oração. Você quer o enfermo, você quer ver o enfermo se levantar? É através da oração. Você quer ver o paralítico se levantar? É através da oração. Você quer ver você pregar na graça e na unção? É através da oração. Segundo passo para eu ser cheio do Espírito Santo é através da palavra. É palavra, irmãos. É palavra. O que me preocupa não é o que está acontecendo lá no mundo. Não me preocupa isso. O que me preocupa é o que está acontecendo dentro das nossas igrejas. É um evangelho oba-oba. É um evangelho que está sendo banalizado. É um evangelho que somente
Jesus não abençoa porque Ele abençoa, mas não é isso. O propósito ainda continua sendo: Jesus é o centro. Jesus é o centro. Eu nunca vi dentro das nossas igrejas jovens anêmicos de oração, jovens anêmicos de palavra. Ei, querido, você pode ter todo o conhecimento na faculdade, isso é conhecimento secular, mas eu quero ver você ser cheio da palavra, da palavra, da palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que levanta, é a palavra que nos traz a esperança, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Se você está entendendo a mensagem nessa noite, levanta a tua mão para adorar. É a palavra. Quando eu sei a minha prioridade, eu não negocio os meus princípios. Quando eu entrei na faculdade para fazer faculdade de psicologia, alguns me disseram assim: ah, você vai mudar, você vai mudar. Eu disse não, porque princípios não se negocia, princípios não se negocia. É a palavra, é a palavra. Quem tem palavra não dá lugar para o pecado. Quem tem palavra não dá lugar para o adultério. Quem tem palavra não dá lugar para a fornicação. Quem tem palavra vive o evangelho. Evangelho. Mas eu continuo na antiga. Há muitos dizem assim: missionária, mas a Bíblia está no meu celular. É palavra, minha irmã, é palavra. Quem trouxe palavra aí, levanta a tua Bíblia nesta noite. Porque, missionária, irmãos, a palavra é tão poderosa. A palavra é como espelho. Tiago 1:23. A palavra é como martelo. A palavra é como espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, junta e medulas. É a palavra. A palavra é como mel. A palavra é como fogo que aquece o nosso coração. E eu levanto e adoro. Avivamento. O avivamento vem através da palavra. O avivamento vem através da palavra. Eles estavam reunidos em um só propósito. A igreja, ela não pode andar em 2 pensamentos. A igreja, ela tem que andar em um só propósito. Eles estavam em um só propósito, esperando a descida do Espírito Santo. Queridos, olhem para cá. E aqui eu vou finalizando nessa noite. Ser cheio do Espírito Santo é viver em novidade de vida. Você observa que quando eles
eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Alguns autores dizem que essa língua, ela poderia ser uma língua conhecida naquela época, mas se nós vamos e observamos, e quem gosta de ler e estudar, você observa que era em outras línguas, línguas dos céus, não era a língua da terra, era a língua dos céus.